Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 21 de julho, e nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a palavra de Deus. É um prazer estar com vocês aqui. E antes de nós começarmos a nossa lição, vamos orar pedindo a Deus que se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para estudarmos a tua palavra, para aprendermos a tua vontade para a nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício de Cristo na cruz e te agradecemos por todas as outras coisas que o Senhor tem comunicado a nós ao longo dessas semanas. Pai, nesse momento pedimos que o Senhor derrame o teu Espírito Santo, que ele venha nos ensinar, que ele venha nos transformar, que ele venha nos habilitar, nos capacitar, e suplicamos também o perdão dos nossos pecados. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos de um Salvador, precisamos de Cristo e gostaríamos de convidar Cristo Jesus para entrar nos nossos corações nesse momento. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição de quinta-feira tem como título Caráter e Comunidade. E aí, o que caráter tem a ver com comunidade? Vamos ver aqui os comentários da lição. Diz uma canção: eu sou uma rocha, eu sou uma ilha. Você já se sentiu assim, desejando ficar sozinho? Pode até parecer que você tenha ouvido pessoas dizerem: bem, meu caminhar com Deus é um assunto particular, não é algo de que eu queira falar. Você já ouviu isso, querido irmão, querida irmã? Você já sentiu que a sua caminhada com Deus era algo particular e que não deveria compartilhar com outras pessoas? A lição propõe o seguinte para nós. Leia Efésios capítulo 4, do verso 11 até o verso 16. Para o que Paulo chamou a atenção? Que papel ele atribuiu à comunidade? Então vamos ver que papel Paulo atribuiu à comunidade. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vejam só que analogia, queridos irmãos e queridas irmãs, Paulo está fazendo aqui sobre o crescimento conjunto, o crescimento da comunidade, o crescimento da igreja e também um crescimento que ele passa pelo crescimento de cada um dos membros. Mas esses membros crescem individualmente, cooperando uns com os outros, se relacionando uns com os outros. O pastor não pastoreia somente a si mesmo. O evangelista não evangeliza a si mesmo. Olha só, precisamos ver isso aqui. O profeta não é profeta para si mesmo, ele é profeta para outras pessoas. Aquele que ensina, ele ensina outras pessoas. E aí todos crescemos. Aqueles que ensinam e aqueles que são ensinados. Aqueles que pastoreiam e aqueles que são pastoreados. Precisamos nos relacionar uns com os outros. E é assim que nós crescemos. Quando Paulo escreveu aos Efésios, diz aqui a lição da escola sabatina, descreveu a igreja como um corpo. Jesus é a cabeça e seu povo compõe o restante.
Em Efésios capítulo 4, verso 13, podemos observar o objetivo final de se viver nessa comunidade, experimentar a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para isso, precisamos uns dos outros. Certamente é possível ser cristão mesmo estando sozinho. Para muitos que foram ridicularizados ou perseguidos, isso não foi possível. Homens e mulheres que não se curvam sob as pressões que os cercam dão um poderoso testemunho do poder de Deus. No entanto, Paulo desejou destacar uma verdade fundamental. Em última análise, experimentamos e revelamos a plenitude de Cristo quando trabalhamos juntos em comunidade. Vejam só, revelamos a plenitude de Cristo quando trabalhamos juntos em comunidade. Lembram que Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Vocês lembram que Jesus falou isso? Depois procurem aonde está esse verso aí na sua Bíblia. Bom, agora a lição traz uma outra reflexão. Olha só, em Efésios capítulo 4, do verso 11 até o 16, o que Paulo disse que deveria acontecer antes que a plenitude de Cristo fosse revelada em nossa comunidade cristã. Então, o que deve acontecer antes? Olha só, nós lemos aqui que as pessoas recebem diferentes dons para aperfeiçoamento da comunidade, aperfeiçoamento das pessoas da comunidade. Às vezes nós pensamos que é o aperfeiçoamento da comunidade, então é o aperfeiçoamento da igreja. Mas a igreja é composta de pessoas, queridos irmãos e queridas irmãs. A igreja não é só a instituição igreja, mas a igreja é o conjunto de pessoas. Para o desempenho, olha só, as pessoas recebem dons para aperfeiçoamento da comunidade, para o desempenho do serviço e para a edificação, crescimento da igreja, de novo, das pessoas que compõem o corpo. Muito importante isso. As pessoas vão ajudando no crescimento uns dos outros e Deus concede dons, uns para pastores, outros para evangelistas, outros para professores ou mestres aqui, né? Cada um recebe um dom de Deus para contribuir com a comunidade. Vejam só como não estamos isolados. Deus não deseja que fiquemos isolados. E a lição vai dizer o seguinte: de que forma o testemunho de uma comunidade que revela a plenitude de Cristo difere do exemplo de um indivíduo que também revela essa plenitude? E aí, querido irmão, querida irmã, como que o testemunho da comunidade é diferente do testemunho do indivíduo? Será que é impactante quando nós conhecemos um indivíduo que é diferente, que age diferente, que tem princípios diferentes, princípios elevados, e nós olhamos para aquele indivíduo e talvez falamos: ah, mas é só ele que é assim, né? E aí nós vamos na sua comunidade e vemos que os outros também estão na mesma pegada, que os outros também estão no mesmo caminho, que os outros também estão na mesma direção, uns ajudando aos outros, e aquilo começa a contagiar. Existe isso nas nossas comunidades, essa questão do contágio, essa questão do estímulo uns pelos outros, para que nós sigamos a direção que Cristo almeja. Mais uma pergunta aqui da lição da Escola Sabatina. Quais são as implicações disso no contexto do grande conflito? Desse refletir a plenitude de Cristo através da igreja, da comunidade. Vejam só, Efésios capítulo 3, verso 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso também é um testemunho para o céu, queridos irmãos e queridas irmãs, para os seres celestiais, de como a sabedoria de Deus, né, ela é manifestada aqui no meio da igreja. Muito lindo isso. A lição
vai finalizar dizendo o seguinte: às vezes é mais fácil ser gentil quando se está sozinho ou com estranhos, mas é muito mais difícil ser bom com pessoas que você conhece ou com aqueles de quem não gosta. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, será que é verdade isso? Como vocês se sentem? E a lição continua aqui. No entanto, quando mostramos a essas pessoas graça e bondade, testemunhamos de Deus. Olha só, testemunhar sobre Deus não é só pregar sermões, não é só dar estudos bíblicos, mas tem a ver com demonstrar graça e bondade, perdão às pessoas de quem nós não gostamos, às pessoas que nós conhecemos. Vocês lembram das 10 virgens? Elas deveriam iluminar o caminho da procissão, o caminho de muitas pessoas que estavam indo para a festa de casamento, para a ceia das bodas do Cordeiro. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós somos essas virgens, precisamos iluminar o caminho das pessoas que estão indo para o céu. Dentro e fora da igreja, existem pessoas que precisam de ajuda. E Deus, Ele quer se manifestar em nós. Além de pregarmos sermões, além de falarmos ali na igreja, ou de darmos um estudo bíblico, Ele quer se manifestar através dessas boas obras que tocam a comunidade, que tocam as pessoas de dentro da igreja, que tocam as pessoas de fora da igreja, que ajudam as pessoas. E aí, através de nós vamos mostrar, nós vamos refletir o caráter de Deus. Olha só que importante. Vocês lembram qual é o título da lição dessa semana? Vendo a face do ourives. As pessoas verão a face de Cristo refletida em nós. Esse é o objetivo do processo de purificação. Que assim seja na minha e na sua vida, querido irmão, querida irmã. Agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.